a nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Hoje é quarta-feira, é dia de ponto de encontro pela TV RCA, com a distribuição deste programa por todas as ferramentas das redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Bem, gente, nos últimos 2 meses nós temos nos preocupado bastante em conversar com presidentes de partidos políticos aqui da nossa cidade. Partidos que em franca atividade estão se preparando para disputar as eleições municipais de 2020. Mas por que entrevistar presidentes de partidos? Ocorre que é muito importante, é significativo que a nossa comunidade ela conheça quem vive nos bastidores da política. Saber ainda o que é coordenar movimentos, ações que sempre se apresentam interessadas em defender os interesses do povo. Será que isso é efetivamente verdadeiro? Bom, neste ponto de encontro de hoje, nós vamos bater um papo com o polêmico Theo Bratfisch, presidente do PRTB. É uma alegria muito grande recebê-lo nesta oportunidade. A sua vinda é evidente, ela vai nos propiciar que possamos compreender um pouco mais o que é a vida de um partido político em Araraquara. Às vezes tão elogiado e na maioria das vezes tão criticado pelo seu comportamento, por suas questões ideológicas. Mas hoje a sua presença enriquece o nosso trabalho. Muito obrigado por ter vindo até os estúdios da TV RCA. Eu posso tirar Pode tirar a máscara. Pode. Obrigado, Ivan, pela disponibilidade da gente estar aqui pela RCA e é um prazer mesmo podermos bater esse papo e com esse canal tão importante para a comunicação junto à Araraquara, né? Que agora nós estamos aí às vésperas das eleições e é muito importante entender qual é a filosofia que o partido político está trazendo para a população. Muito bem. Muitos podem nos questionar, poxa, o Ivan está entrevistando hoje o Theo, mas quem é o Theo, afinal de contas? E nós já dissemos das manifestações polêmicas que ele tem causado furor aqui em Araraquara. Bom, o nome dele, Teodoro Borelli Bratfisch, o Theo, presidente municipal do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, o PRTB. Ele é publicitário, especializado em marketing, bacharel em comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda. Pós-graduado em gestão e planejamento de eventos, fundador da Associação de Bueno de Andrada para a Cultura e Turismo Rural, a Abatur, entidade que funciona aqui em Araraquara. Mas o Theo também é conselheiro da Associação Brasileira dos Municípios de Interesse Cultural e Turístico. É membro da Associação Paulista de Turismo Rural e da Câmara Setorial de Turismo Rural da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. Puxa vida, você vive no meio de festa. Eu trabalho com eventos, né? E uma das ações desse mercado são a promoção de eventos, de festas, enfim, né? De atividades sociais e culturais também, né? Ô, Theo, mas responda uma pergunta. O que é que você tem feito pela nossa comunidade, pela população de Araraquara? E qual o seu papel político dentro deste contexto em que o envolve com festas, com ações turísticas? Pois bem, no caso de Araraquara, eu já tenho uma aproximação junto à política, eu já acompanho, né, o movimento político efetivamente em Araraquara há essas últimas 3 gestões municipais.
E, a partir daí, como cidadão, eu me envolvo nas questões políticas, com participações na Câmara Municipal, sessões cidadãs, audiências públicas, não é? Sempre tratando de temas que venham enaltecer a população de Araraquara, né? Mesmo porque eu faço parte, né? A gente nasci em Araraquara, criado em Araraquara, né? Muito embora a gente tenha as nossas atividades fora também. E, assim, a principal preocupação é que nós continuemos com uma Araraquara com qualidade de vida para todos. E, a partir daí, me interessa os assuntos públicos, que é onde se definem as prioridades do município, né? Então, mas por que você decidiu entrar para a política? Por acaso você vive da política? Não digo vivo financeiramente. Não vivo da política financeiramente. O que aconteceu é o seguinte: pela minha atuação no dia a dia, tanto na área cultural, quanto na área da preservação do patrimônio histórico e cultural, entre outras atividades, eu vinha sendo procurado por alguns partidos políticos, se disponibilizando para que eu viesse me agremiar a eles. Isso não foi um, foi dois, foi três, foi quatro, 5 partidos, e a partir daí eu estava me definindo quando fui convidado para uma conversa com o presidente Levi Fidelix do PRTB. Eu estava em São Paulo e aproveitando... O homem do trem-bala. O homem do aerotrem. E que é a proposta, né, na verdade, de locomoção de transporte público, que eles deu o nome de aerotrem, assim como tem veículo leve sobre trilhos, né? Na verdade, é só uma diferença que caracteriza o produto final, que se refere mesmo à mobilidade urbana. Correto. Bom, mas por que chamam você de polêmico? Só porque alguns o chamam de fascista? Você tem todos os princípios de um político de extrema-direita? Perfeitamente. Essa história de fascista, para mim, é um quanto novidade, né? Mesmo porque eu exprimo as minhas posições em relação a algumas pautas que estão sendo colocadas no momento e que não são afetas a mim, né? Então, por exemplo, você tem questões, por exemplo, para investimento em saúde, você tem questões para investimento no ensino, e que falta recurso para isso, falta recurso para aquilo, mas se prioriza, por exemplo, festas e eventos segmentados, porque eu acredito que uma cidade ela tem que ser governada para todos, seja norte, sul, leste, oeste, e não apenas para um grupo de pessoas, né? Então isso é segmentação. Então, na verdade, eu sou contra essa segmentação de públicos, sendo que Araraquara é uma só, né? Então, e a partir daí, me posicionando contra algumas ações públicas, vieram talvez me tentar, né, me colocar essa culpabilidade que eu não tenho. Mesmo porque quem diz isso, se você for observar, não são cidadãos araraquarenses, eles estão importados no governo municipal. Isso tem lhe causado um certo transtorno? Este envolvimento seu na vida política tem arrumado muitos adversários? Não tenho arrumado muitos adversários, não, porque aqueles que eu posso estar incomodando, eles se manifestam. E a partir daí, quando não te atinge diretamente, você analisa e observa e segue a vida, porque não influencia em absolutamente nada no meu comportamento, mesmo porque é uma questão de
origem mesmo, né? Enfim, de formação. Então, quando você já está formatado nos seus princípios, não é uma conversa ou outra adversária que vai fazer você alterar o seu perfil, né? A sua personalidade, né? E esse seu envolvimento, ele consegue levar aborrecimentos para casa, Theo? Porque, na maioria das vezes, os políticos reclamam de que atitudes feitas por eles, ou então cometidas por eles, acabam extrapolando, acabam invadindo fronteiras, divisas. Quer dizer, isso traz, naturalmente, uma certa responsabilidade, porque hoje é muito complicado você ter uma convivência no seu mundo e, de repente, sentir que este mundo está sendo apartado de você. Enfim, eu não me sinto... Isso faz parte. A política faz parte da gente, da vida da gente, desde quando nós nascemos, né? Então, por exemplo, a criança está com fome, ela se manifesta contrária àquela fome que ela está passando e começa a chorar, né? Ou ainda, ela, quando maiorzinha, ela pega e vai e come. Então, quer dizer, isso é uma questão natural para mim. A política, ela faz parte do contexto da vida de todo mundo. E, aliás, eu acho que deveria fazer mais parte ainda, mesmo porque frequentando, sugerindo leis, etc. e tal, na Câmara Municipal, ela está sempre vazia de público. As pessoas, elas não se aproximam da política. Tem medo? Nunca. Aí eu tenho impressão. Vergonha? Não, eu tenho a impressão que é falta de comunicação, né, e de atração desse público para dentro da Câmara Municipal, que é a casa do povo, a casa onde se formam as leis. Mas político velho chama o político novo para participar, ou então o jovem ainda que não seja político? Eu acho um tanto quanto difícil, porém eu tenho uma atuação dentro da Câmara Municipal muito pródiga com todos os vereadores. Então eu tenho sugestões de leis que foram elaboradas e encaminhadas com diversos vereadores de diversos partidos. Mas você tem aparecido mais que muitos vereadores. Isso não dá um certo ciúmes no pessoal? Não, porque existe uma relação de respeito, né? E se eles estão lá porque eles foram eleitos e se dispuseram a ser eleitos, e, na verdade, as atividades que eu compactuo com cada um deles, que são várias atividades, elas são em comum acordo, né? De que modo a gente pode estar suprindo essa demanda, as demandas que são apresentadas. E elas só podem ser apresentadas por meio de um vereador. Ô, Theo, você tem sido vamos dizer assim, um crítico severo contra a administração pública, contra algumas situações. Eu não digo apenas local, mas também num nível estadual e federal, até que a coisa está mais ou menos apartada. Mas, no seu passado, você chegou a votar em algum candidato do PT? Eu, por exemplo, eu reconheço, eu já votei no Collor de Mello, já votei no Lula. Depois o futuro é que vai dizer a quem pertence, né? Mas você já teve também esse pensamento voltado para o passado, onde teve como escolha algum desses candidatos que eu citei? Olha, na verdade, nós tivemos essa disponibilidade de estar com todos em todos esses anos aí, porém, as pessoas eram muito conduzidas para esse ou para aquele candidato. Na verdade, até então, até o surgimento do presidente Jair Bolsonaro, existia a esquerda, que se colocava como esquerda, propriamente dita, e a situação. Essa questão de direita, centro-direita, centro-esquerda, ela surgiu de 2018 para cá, nas eleições nacionais, né?
onde procurou-se, contudo, dentro desse contexto, separar a população norte-sul, pobre, rico, esse, aquele. Não é assim que funciona. Então, a partir daí, comecei a tomar partido para a direita. Qual é o partido para a direita? Que se adequa melhor à nossa realidade local, porque o araraquarense é conservador. O araraquarense é conservador e, até então, não tinha uma possibilidade de verificar realmente se teríamos candidatos ou propostas para a cidade que viessem ao encontro dos seus anseios. Mas veja só, eu só escuto falar de centro-direita tal. Nunca ouço falar centro-esquerda. Existe? Na verdade, existe, sim, né? Não, digo aqui na nossa cidade. Sim, existe sim. Nós temos aí, essas eleições, nós temos aí um bloco da esquerda. Bom, a esquerda tudo bem. Isso, nós temos um bloco do centro-direita, a direita propriamente dita, e nós temos centro-direita e também temos centro-esquerda, que em breve eles vão estar se mostrando para esse público deles. O seu partido, ele lançou, né, para prefeito o Rodrigo Ribeiro. Você acha que ele consegue fazer frente para o Edinho Silva, que todo partido entende que é muito difícil derrotá-lo nas urnas? Mas mesmo que o Rodrigo ele tenha 1% dos votos neste momento, você acredita que teria condições de chegar aos 30% do Edinho? Olha, na verdade, nós estamos priorizando que as pessoas possam conhecer novas possibilidades. Esse é o nosso objetivo, de trazer a escolha. Porque até então você não tinha uma escolha, né? E em relação à quantificação de votos, nós podemos observar nas eleições 2018, segundo turno, Haddad e Bolsonaro em Araraquara, Haddad teve 40 mil votos, equivalente às eleições municipais de 2016, em torno de 41 mil votos, né? E ao mesmo tempo que o Bolsonaro teve 70% de votos nas eleições em Araraquara, e considerando-se que uma boa parcela dos eleitores, em torno de 60 mil, não foram votar. Eles não foram votar porque eles não estavam contentes com a proposta da situação e também não foram votar na esquerda de jeito nenhum. Então, quer dizer, nós temos aí, desse quantitativo dos 70% de votos ao Bolsonaro, uma boa parcela, em torno de 30 mil eleitores, eles provavelmente vão se dissipar na votação para o bloco que está se apresentando como centro-direita, né? E a partir daí, nós temos um contingente de eleitores, vamos dizer, em torno de 40 mil eleitores, que estão dispostos a verificar quais são as propostas do PRTB como partido de direita conservadora, né? E com isso, nós entendemos que, em havendo essa polarização entre esquerda e direita propriamente dita, nós estaremos aí equivalentes aos eleitorado da esquerda e o eleitorado de Araraquara, que é direita, considerando-se que, não que os eleitores da esquerda não sejam de Araraquara, eles são, na sua maioria, são cidadãos araraquarenses, mas eles são, na sua maioria,
migrantes do norte, do nordeste, então eles vêm com uma outra orientação desses estados para cá, né? Isso a partir da década de 80, e agora nós já estamos aí, se for observar, na terceira geração de migrantes em Araraquara, né? Mas a primeira geração pegou a fase do Valdemar de Santos. A primeira foi essa. Mas, às vezes, embora você tenha dado toda essa explicação, eu imagino comigo mesmo que vocês estão entrando, ou estariam entrando nesta eleição, só para fazer um jogo de meio campo, um jogo de cena. Tem isso? De forma alguma. Eu acredito assim que o PRTB ele está de verdade para trazer propostas para Araraquara. Nós estamos, se não o único partido de direita que está trazendo as propostas ao encontro do araraquarense, que é conservador e de direita, ainda que o PRTB é o partido que tem representatividade no governo federal junto ao vice-presidente da República, que é o general Milton Mourão, que é do PRTB, né? Tá certo. Toma sua água enquanto eu passo um recado aqui, mas já vai preparando a resposta para uma pergunta que nós vamos formular a você, que disse de propostas, das intenções de vocês para estas eleições. Nós queremos apenas dizer a todos que aqueles que nos seguem e começaram a assistir essa entrevista agora com o Theo Bratfish, que vocês possam acessar todas as redes sociais e vocês encontrarão este material na íntegra para uma avaliação sobre o cenário político que nós estamos vivendo na atualidade aqui em Araraquara. Ô, Theo, que proposta vocês têm, então, com candidato a prefeito, com chapa de vereadores? O que vocês vão fazer em Araraquara se ganhar a eleição? Bom, em ganhando a eleição, a nossa proposta, ela vai ao encontro, como eu te falei, da prestação de serviços públicos. O que significa isso? A partir do momento que você elabora um plano de governo com programas, esses programas se transformam em ações que chegam na ponta, que é o atendimento público, com prestação de serviços de qualidade, que é o que nós não estamos vendo, seja na saúde, no transporte, no ensino, né? Então, nós estamos focados, por meio dos nossa chapa de vereadores, né? Que ela está bem diversificada, e para isso nós temos a elaboração do plano de governo, que em breve a gente vai estar apresentando, né? Que é por meio de pesquisas e levantamento junto à própria população. É a população que indica quais são as necessidades e prioridades que devem ser valoradas durante a campanha, para que depois possam ser cobradas essas propostas que serão apresentadas. Mas isso não seria copiar o orçamento participativo do PT? Não, de forma alguma, mesmo porque a sociedade civil ela é organizada, a sociedade civil ela tem que ter o seu papel dentro do contexto político do Estado enquanto município, né? E, para tanto, essas opiniões elas já têm que chegar diretamente dessa sociedade civil e não passarem por filtros, como no caso de orçamento participativo, para se escolher dentre 3 prioridades qual é a que vai ser eleita, sendo que as 3 são importantes, por exemplo, entendeu? Você falou dos vereadores escolhidos para esta campanha eleitoral, eleição prevista para 15 de novembro. São pessoas desconhecidas da comunidade? Estas pessoas estão dispostas a ingressar em um novo processo de transformação política? Perfeitamente. Todos estão engajados, ainda que a nossa equipe
é uma equipe de voluntários. O PRTB abriu mão do fundo eleitoral, mesmo porque o nosso presidente nacional, a gente prima pela qualidade da saúde, da educação, que esses recursos públicos, em torno de 2 bilhões, fossem focados para essa prestação de serviço deficitária, e não para se gastar em papel de campanha, né? Mas nós temos aí um rol de candidatas e candidatos, eles são conhecidos nas suas áreas de atuação, especificamente em seus bairros, mesmo porque o vereador ele tem que se atentar à sua comunidade, ao seu entorno, primeiramente, para que isso possa ampliar e ser multiplicado para os outros bairros, o que você tem de bom e mitigar o que você tem de ruim, né? Então, assim, a nossa chapa, ela está bem representada, começando pelo delegado Dr. Elton Negrini. Nós temos uma grande conquista. Uma grande conquista. Nós temos aí outros nomes que estão atendendo a demanda rural, nós estamos atendendo a demanda da saúde, nós estamos atendendo a demanda do ensino, né? Nós estamos atendendo a demanda das associações de bairros, né? Então você não precisa de orçamento participativo para filtrar propostas da comunidade. Elas já têm que ser diretas. Diretas por meio do vereador, da vereança, que vai estudar legislação para sugestão de projetos de lei ao executivo, de modo a atender a todos e não apenas grupos, que é o que está acontecendo atualmente. Você tem um pensamento direcionado por uma política consistente, uma política renovadora, que pretende, inclusive, defender a bandeira do conservadorismo, que é uma característica do nosso povo, tá certo? Mas essas situações todas, às vezes ela te aborrece pelo fato de você não alcançar plenamente o seu objetivo? O objetivo está lançado, não necessariamente frustrado nunca, mesmo porque se frustra quem não se apresenta. A partir do momento que você se apresenta, você propõe a escolha ao outro, e o outro aceita ou não as suas propostas. Então, é uma questão de ponto de equilíbrio entre o que você propõe e qual é a necessidade objetiva da proposta que deve ser apresentada para todos, e não somente para um grupo ou uma segmentação, separatismo. Isso não pode acontecer, que é o que está acontecendo em nossa Dentro da política, uma coisa que te agradou? Olha, dentro da política, o que me agradou foi a possibilidade de estar apresentando uma nova alternativa para Araraquara, que é a filosofia e os conceitos pátria e família em primeiro lugar. Um fato negativo que te trouxe tanto aborrecimento que você pensou: essa noite eu não vou conseguir dormir? Olha, muito difícil eu não conseguir dormir, ainda que eu durmo pouco, mas eu acordo todo dia às 6 horas da manhã, até meia-noite pode me chamar. Mas que me desagradou assim, teve, dentro da política, você diz? Algum fato aí polêmico. Um fato polêmico que você teve uma encrenca danada. Em 2014, quando a gente vinha aí de uma sucessão positiva de eventos em Bueno de Andrada, onde fomos boicotados. Isso me causou um problema gigante, uma conta grande para pagar, né? E a partir daí, tudo se resolveu, mas valeu pela experiência, e é isso que me fortaleceu, e para tanto estou aqui hoje disposto
a reverter todo esse processo ruim que a política traz Acaba também. ocasionando, né? Muito bem. Olha, gente, nós estamos aí com mais de 25 minutos, né? Conversando com o Theo Bratfisch, é presidente de partido aqui em Araraquara, uma figura muito conhecida, muito polêmica, mas que conseguiu apresentar a todos nós a essência do seu partido, que é o PRTB. Theo, foi uma alegria muito grande tê-lo aqui. E cada vez que um presidente lhe chega até nós, é muito natural, é evidente que a gente vai aprendendo um pouco mais das coisas importantes e significativas que nós temos aqui dentro de Araraquara e às quais nós temos que dar também o valor necessário e sempre poder comentar, tentando, evidentemente, uma melhoria na qualidade, na sua essência. E você veio aqui com seu palavreado, com o seu jeito meio diabrador, meio turístico, e conseguiu nos mostrar um outro lado do Theo, que não é aquele Theo encrenqueiro, que não é o polêmico, mas, acima de tudo, é o ser humano que pensa muito na sua comunidade. Muito obrigado pela sua visita, Theo. Muito obrigado, eu que agradeço pela disponibilidade e vocês estão de parabéns. Desejo sucesso a todos. E uma mensagem especialmente aos seus seguidores, àqueles que acompanham o seu partido, a quem você tem a liberdade de expressar a sua mensagem. Eu espero que todos estejam dentro do mesmo contexto, como estão se apresentando, e força, porque a guerra está começando. Muito obrigado, Theo Bratfisch, presidente do PRTB aqui em Araraquara, partido que está lançando o Rodrigo Ribeiro para candidato a prefeito. Nós, uma vez mais, agradecemos a colaboração de todos e apresentamos aqui, além dos nossos agradecimentos, também já antecipadamente o convite para que possamos estar aqui, se Deus quiser, na próxima quarta-feira, quando faremos aqui novamente outro ponto de encontro, saudando a vocês todos neste momento e agradecendo uma vez mais ao nosso querido João Henrique, que nos acompanhou como assistente técnico em nossa produção, e agradecendo também a todos aqueles que nos seguem através das redes sociais. Muito obrigado, gente, até a próxima quarta-feira.